Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. O Ministério Público do Trabalho é uma instituição que tem por missão promover o trabalho decente e dentro dessa missão a gente faz também um papel de diálogo e de educação, de produção de conhecimento. Então eu trouxe hoje um exemplo da cartilha do café, em que houve um diálogo com essa cadeia produtiva e foi elaborado um material que traz mais informações sobre os direitos que envolvem essa cadeia produtiva. E essa cartilha, ela é distribuída principalmente nesse corredor Acre-Rondônia? Isso, a nossa regional no Ministério Público do Trabalho, ela é Rondônia e Acre, especificamente. Então a gente também visualiza que os dois estados estão bastante interligados. Então a gente tem acompanhado as cadeias produtivas que se desenvolvem, né, na nossa região, no nosso território. E o material que a gente produz fica sempre disponível gratuitamente no nosso site, no site do MPT. E sempre que possível também em espaços de diálogo a gente promove conversa, a distribuição do material que a gente tem disponível. Procuradora, como que o MP ele atua nas normas trabalhistas na colheita do café? O Ministério Público do Trabalho é a instituição que tem por missão garantir os direitos sociais dos trabalhadores, promover o trabalho decente. É a instituição que fiscaliza a aplicação da Constituição Federal. Então, em qualquer cadeia produtiva, inclusive na cadeia produtiva do café, o MPT ele acompanha as violações de direitos humanos, as lesões que são graves, que representam um dano à nossa sociedade, à nossa coletividade. Então, acompanha a cadeia produtiva, promove diálogo, promove conhecimento, mas também fiscaliza. Então, diante do recebimento de uma denúncia que envolve essas violações que têm repercussão social, o Ministério Público do Trabalho também averigua a situação e promove a reparação e, especialmente, a regularização. A ideia é que a gente tenha um trabalho protegido, né? Um trabalho que promova a dignidade. A falta de conhecimento do empregador ainda é um problema? Sim, ainda é um problema muito grande. O empregador muitas vezes não tem o conhecimento necessário para ser um ator que promove o trabalho decente, então que protege os seus trabalhadores, que cumpre a legislação em relação, por exemplo, aos equipamentos de proteção individual, à presença de crianças e adolescentes que têm regras específicas e, eventualmente, a gente identifica também casos de trabalho análogo à escravidão, pelo desconhecimento, mas muitas vezes também pela intenção de explorar, de fato. Então, o pior dos cenários é quando o trabalhador não tem conhecimento dos seus direitos. Então a gente também quer conversar com os trabalhadoras em qualquer atividade para promover também esse conhecimento de educação em direitos humanos. De forma rápida e dinâmica, falando de contratações, né? Quais os cuidados que o empregador e o empregado precisam ter na hora desses contratos? Porque às vezes as lavouras, né, dependendo do tamanho delas, os contratos de trabalho são de 10, 15, 20 dias. Mas então precisa ter também cuidados. Que cuidados são esses? Em primeiro lugar, precisa verificar qual que é a formalização necessária e isso depende muito do caso concreto, porque existem diversos casos de contratação. Existe uma contratação que às vezes vai operar no campo da CLT, com um contrato por prazo determinado. Existem outras opções também, por exemplo, o contrato de safra. E o que a gente percebe, na verdade, é muitas vezes a ausência de formalização também dando espaço à fraude, né? Que é quando se tem todos os requisitos de uma relação de emprego, mas é distribuída uma falácia, uma informação errônea, como, por exemplo, que o trabalhador vai perder algum benefício, ou então que ele vai ser prejudicado, quando, na verdade, existe o caminho para formalizar, né, por exemplo, com um contrato de safra, com a legislação do trabalho rural também, que auxilia nesse aspecto. É possível contratação de trabalho sem assinatura de carteira de trabalho? É possível em algumas situações, quando a gente está falando no campo, por exemplo, de uma relação comercial, né, do trabalho autônomo, mas no campo do trabalho já vai ficando mais restrito, né? Então, eventualmente, existem outros contratos que permitem a contratação por prazo determinado e, a depender do caso concreto, se não alcançar aqueles requisitos, a gente já vai estar entrando no campo da CLT mesmo, em uma regularidade de assinatura de carteira de trabalho.